Olá, eu sou o escritor Gabriel Santamaria e estamos agora já na oitava aula desse curso de teologia. Sempre lembrando que o curso é gratuito, né? Vocês podem acompanhar aqui no meu canal no YouTube. Curtam os vídeos, não é? Curtam as aulas, também assinem o canal, né? E se quiserem colaborar com o meu trabalho como escritor, visitem o meu blog novacastalha.blogspot.com.br. No blog vocês conseguem ler, né, a sinopse dos meus livros. Eu tenho 6 livros publicados. 3 romances, O Evangelho dos Loucos, O Arcano da Morte e No Tempo dos Segredos. Um livro de contos, Assim Morre a Inocência. E um livro de poesias, Destino Navegante. E também um livro de crônicas para ler no caminho. Na parte de baixo do vídeo, aqui nas descrições, vocês conseguem ler também, né, as sinopses e tem também o link para que vocês possam adquirir a obra ou as obras. Nesta aula, né, que é a oitava aula do curso de teologia, tenho a intenção de abordar, ou começar a abordar o assunto da escolástica. Né? É o período teológico e filosófico que sucede o período primeiro do cristianismo, que é o período da escolástica, da patrística, desculpe. Então primeiro vem a patrística, depois a escolástica. Há uma relação, sem dúvida, entre as duas, não é? Elas não estão totalmente desconectadas. Né? No entanto, de certo modo, os objetivos, né, de cada uma têm as suas peculiaridades e divergem. Ou seja, nas duas primeiras aulas, nas 2 aulas anteriores, analisei patrística, né? Também analisei um pouco da vida monástica, e depois Santo Agostinho, que é um capítulo à parte da patrística. Né? Agora vou analisar, né, a escolástica. Em uma aula vou dar uma visão geral da escolástica e alguns nomes importantes. E vou, assim como fiz com a patrística, também vou separar uma aula específica para falar a respeito do principal nome da escolástica, que é São Tomás de Aquino. Ou seja, né, São Tomás, assim como Santo Agostinho é um capítulo à parte, São Tomás de Aquino também é um capítulo à parte. Então, para São Tomás de Aquino, né, cai bem uma aula específica. Agora, a patrística, né, diverge da escolástica, né, porque a patrística lida inicialmente principalmente com muitas questões de ordem heréticas, ou seja, é o cristianismo se confrontando com a heresia. E também, né, é o início dessa relação entre fé e razão, que já começa ali na patrística com a assimilação de conceitos filosóficos. A escolástica, particularmente, lida um pouco menos com essa questão do combate às heresias, embora, né, houvesse naquele momento heresias, e, inclusive São Tomás de Aquino lida com isto, na sua principal obra, Suma Teológica, ele
ele demonstra os erros das heresias, né? E, de certo modo, também combate intelectualmente a ascensão do Islã, do islamismo, né? Por exemplo, na obra Suma contra os Gentios, que é voltada para dar uma formação, né, intelectual para aqueles que iriam combater, né, o Islã ou a ascensão dos muçulmanos, né? Apesar disso, o interesse da escolástica, o objetivo da escolástica é um pouco diferente. Naquele período histórico, a teologia cristã, utilizando a filosofia como instrumento, visa aprofundar muitas questões de fé, sem necessariamente que este aprofundamento esteja mostrando o contraste com correntes, né, adversas. Ou seja, é um período histórico em que o cristianismo se estabeleceu em inúmeras regiões, mas sobretudo na Europa, né, como a única religião ou como a religião predominante. Então, ainda que surjam eventualmente heresias e ainda que os teólogos demonstrem os erros das heresias do passado, isso não é um risco, já, naquele momento já não representa um risco para o cristianismo. Porque ali já existia um conceito, né, religioso que é chamado de cristandade. E a que corresponde a cristandade? A cristandade significa propriamente o estabelecimento do cristianismo como um elemento cultural, social e político em uma vasta região geográfica. Ou seja, o cristianismo naquele momento não é mais uma corrente religiosa em meio a muitas outras, como por exemplo foi em Alexandria. Não, ele é predominante. Ou seja, o cristianismo, vou até ser um pouco, vou cometer aqui um pleonasmo, o cristianismo cristianizou a sociedade. Uma redundância. Né? Cristianizou a sociedade. Então, esta cristianização da sociedade, que se manifesta através de uma predominância não apenas religiosa, mas cultural, política e social, é chamada de cristandade. Há uma unidade em termos de fé e pensamento na sociedade, como eu falei, em uma vasta área geográfica. E a isto é dado o nome de cristandade. A cristandade ela permaneceu firme durante alguns séculos, até o advento do protestantismo, né, que quebrou esta unidade cristã na Europa, né, ou nesta vasta área geográfica, fazendo com que surgisse, com que houvesse não apenas uma igreja cristã dominando uma determinada religião, mas uma multiplicidade, além da igreja católica, uma multiplicidade de igrejas. É o fim da cristandade. E é o início da era moderna. Mas a escolástica surge no período de cristandade. De certo modo, ela é até a propagadora disso. Então, quando a gente ouve as pessoas dizerem assim a respeito da escolástica, que os escolásticos ficavam discutindo a respeito do sexo dos anjos, né? Ou seja, as questões escolásticas parecem, para muitas pessoas, desvinculadas da realidade. E por que isto? Porque era tão conceitual. Porque para muitos a escolástica é tão conceitual.
porque de fato o cristianismo naquele momento não tinha a necessidade de usar a teologia dentro deste vasto período, deste vasto território geográfico, não tinha necessidade de usar a teologia como um argumento contra outras correntes. O cristianismo tinha se estabelecido. Então os teólogos, né, podiam muito bem elevar o nível da discussão no intuito, né, de debater ou analisar questões que pareciam um pouco não exatamente práticas. Agora, a escolástica tem algumas características peculiares. Uma delas, talvez a mais conhecida, né? E para muitos é talvez até um pouco incompreensível, ainda mais alguém que esteja formado pelo pensamento moderno, é a relação entre fé e razão. Ou seja, os teólogos escolásticos uniram no mesmo argumento as verdades da fé e a argumentação da razão. E mais do que isto, afirmaram que não basta crer, mas é preciso também entender. Há quem afirme, por exemplo, né, que a escolástica é a causadora do racionalismo moderno. Ou seja, esta prevalecência da razão como um elemento constituinte da religião deu origem posteriormente a um excessivo racionalismo. Deu tanta importância à razão que no final das contas a razão suplantou a fé. Esta é uma visão. Mas na realidade a escolástica não pretendia fazer com que a razão se transformasse em coisa mais importante do que a fé. A intenção da escolástica, ou dos escolásticos, dos filósofos escolásticos, era mostrar, primeiro, que Deus, e tudo que decorre da crença em Deus, é passível de ser acreditado ou crido e também compreendido. Ou seja, você pode chegar a Deus através da fé, mas você pode chegar também através da razão. Ou seja, a virtude da razão no homem também está apta a chegar ao conhecimento de Deus, a atingir Deus, através da compreensão da realidade que está perpassada por Deus. Ou seja, aqueles argumentos, né, iniciais das obras de Santo Agostinho, por exemplo, que eu vou analisar na próxima aula, que mostram ou procuram mostrar que Deus existe, né, porque é uma ordem universal, há uma ordem existente no universo, e essa ordem deve ter um ordenador. Isto é, né, a utilização da razão para compreender a existência de Deus, o que fortifica a fé.
Outra coisa interessante que a escolástica usa como um elemento principal e primordial, ou seja, este é o primeiro passo, é que, ainda que a razão seja capaz de conceber a ideia de Deus, né, de compreender a existência de Deus, você só conseguirá atingir este objetivo intelectual se antes acreditar em Deus. Crer para compreender. Aquele que não crê em Deus nunca será capaz de compreender Deus. O que isto mostra? Mostra que, embora a escolástica eleve o nível da razão, né, e dê a ela uma condição excelsa, jamais, em momento algum, ela afirma que só pela razão você chegará ao conhecimento de Deus. E, portanto, qualquer racionalismo exacerbado não tem lugar. Isso só se for uma consequência deturpadora. Ou seja, o conceito de escolástica foi deturpado e redundou em racionalismo. Mas, objetivamente, esta não era a intenção da escolástica. Na escolástica, existe inicialmente, e aí, né, é um pouco da influência da patrística que chega a atingir a escolástica, existe inicialmente a utilização do platonismo e do neoplatonismo. Mesmo São Tomás de Aquino, que é um aristotélico, né, mesmo ele assimila conceitos de Plotino. Está presente na obra de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, desculpe. Ele faz citações de Plotino. Mas esta é uma primeira fase que posteriormente é, de certo modo, trocada por uma fase aristotélica. Ou seja, quando o corpus aristotélico é descoberto ou redescoberto, ou seja, quando as obras de Aristóteles são redescobertas, e se não me engano isto acontece por conta, né? Se não me engano não, é isto mesmo, por conta dos filósofos muçulmanos, né? Quando isto é redescoberto, a influência de Platão sobre a teologia cristã cai e ascende, ou sobe muito a influência de Aristóteles. As obras de Aristóteles redescobertas que chegam ao cristianismo e às universidades cristãs na Europa, se não me engano, vieram em língua árabe, porque os árabes descobriram, traduziram para o árabe e os cristãos, se não me engano, receberam as obras, receberam as obras em árabe e tiveram que traduzir para o latim. É interessante isto. Eu estou dando aqui uma visão geral da escolástica, não é? E ainda nesta aula eu vou falar de outros filósofos característicos da escolástica. Como eu falei, na próxima aula, uma aula só sobre São Tomás de Aquino. Agora, outra característica marcante da escolástica, e aí já nós vemos a influência de Aristóteles, né? Como Aristóteles e aí vamos ter, né, que analisar um pouco o pensamento aristotélico. Como Aristóteles lança o seu olhar investigativo para a natureza em suas obras, ou seja, ele deixa um pouco, né, ou até bastante, o terreno conceitual, ideal, platônico, que era seu mestre, e lança um olhar sobre a natureza ou seja, ele deixa os universais, né, em busca
dos contingentes. Também a filosofia escolástica lança um olhar teológico sobre a natureza. Ou seja, é uma filosofia, uma teologia que, de certo modo, desce um pouco da transcendência para a imanência, no intuito de compreender a realidade de Deus como um Deus criador do universo físico. Ou seja, encontra o vestígio de Deus, aqui já falando mais poeticamente, os vestígios de Deus na criação. E a partir desta observação do mundo natural, conclui-se consequentemente a existência de Deus. Ou seja, a escolástica, ao assumir o pensamento aristotélico, não parte mais de Deus como criador de todas as coisas, e sim das coisas como criadas por Deus. Esta é uma das características da escolástica. É o olhar lançado ao mundo material com o intuito de compreender consequentemente a existência de Deus, ou de deduzir. Próxima aula. Outro cenário importante dentro da filosofia e da teologia do ambiente escolástico, né? Algo marcante na Idade Média, são as universidades, né? O surgimento das universidades, tal como a concebemos hoje, se dá na Idade Média. Antes disso, houve, né, séculos antes, escolas de sabedoria ou escolas de conhecimento, como, por exemplo, a escola platônica, a academia, né? A escola peripatética de Aristóteles, a escola neoplatônica. Sim, em Alexandria havia muitas escolas, depois foram fechadas. Mas o conceito de universidade já é algo diferente. A estruturação do conhecimento e do ensino é muito peculiar na universidade. Já de início existem, né, distinções de saberes e de forma de transmissão de saberes. Nas escolas filosóficas anteriores, tudo era estudado, não havia digamos assim, uma especialização. Hoje nós vemos na história da cultura, não é? Na cultura atual, nós vemos uma tendência a especializar tudo, né? Uma especialização geral. Isto é uma consequência do surgimento das universidades, é uma consequência um pouco tardia. Nas universidades, ou são nas universidades que de fato começa essa coisa de especialização. Antes disso, o filósofo tinha que saber de tudo. Ele tinha que saber de astronomia, ele tinha que saber de matemática, ele tinha que saber de antropologia, ou seja, o estudo do homem, ele tinha que saber de política, tinha que saber de teologia, de Deus. O filósofo, ele era um especialista em tudo, em universalidade. Com o surgimento da universidade, começa um movimento no sentido da especialização.
Ainda que eventualmente surgissem homens como, por exemplo, São Tomás de Aquino, que tenha escrito sobre tudo, praticamente tudo, ou quase tudo. As suas obras ainda assim, São Tomás de Aquino falou naturalmente de teologia, falou de política, falou da sociedade, falou do homem, falou da natureza, falou de astronomia, falou até de astrologia. Mas assim, era uma mente, uma inteligência universal, mas dentro de um ambiente que tendia naturalmente para a especialização. Quando você vê essa tendência à especialização na estrutura do conhecimento moderno, pode-se depreender que isto nasce a partir do surgimento das universidades na Idade Média. Agora, é interessante observar como elas surgem, né? As universidades não foram um projeto. Ninguém projetou o surgimento das universidades. Essa não era, na época havia o regime de monarquia. Não foi nenhum rei que disse, não, daqui para frente nós vamos criar as universidades. Não. As universidades surgiram da reunião entre estudantes, ou seja, pessoas que se dedicavam aos estudos, e mestres, pessoas que estavam aptas a ensinar. Dessa reunião surgiu uma espécie de sindicato, qualquer coisa semelhante a isso. Né? Ou seja, foi bastante espontâneo. Não foi um projeto social dos cristãos. Nenhum rei ou nenhum papa criou as universidades. As universidades surgiram de uma maneira um tanto quanto espontânea, natural. Né? As pessoas que se dedicavam aos estudos e aqueles que estavam aptos a ensinar se reuniram e criaram uma espécie de instituições ou institutos. Né? E a partir disso surgiram as universidades. Inicialmente em Bolonha e Paris. Né? Ou seja, duas capitais importantes, duas cidades importantes. Né? Bolonha não era capital, mas Paris sim era, mas Bolonha era extremamente importante na área da cultura. Outro elemento fascinante das universidades, né, mostra um pouco um retrato da Idade Média, é que a Idade Média, como quase todas as sociedades, tinham as suas hierarquias. Né? Por ser uma sociedade monárquica, geralmente o rei tinha os aristocratas, né? O clero, os camponeses, né? Cada qual exercia o seu papel na sociedade. Mas a partir do momento em que o indivíduo ingressava na universidade, essas diferenças sociais costumavam sucumbir. Pouco importava se ele vinha de cima ou de baixo. Ali todos eram iguais, todos eram estudantes, ou se conseguiam chegar a professores, todos tinham o mesmo status. Quem não tivesse condições financeiras, mas tivesse aptidão, muito frequentemente, né, recebia auxílio suficiente para poder continuar os seus estudos. Ou seja, o princípio da universidade era um princípio muito acolhedor, né? Ou seja, acolhia as pessoas que de fato tinham talento ou interesse para os estudos. Ou seja, os privilégios todos na maior parte das vezes caíam. Esse era o cenário, o ambiente, né, das universidades. Então, isso é interessante. Né? Era quase um terreno livre, digamos assim. Com relação a isso que eu falei, da especialização, a gente observa bastante em estudos que hoje em dia, quando nós encontramos grupos de pessoas que veneram ou têm interesse pela filosofia, pela teologia medieval, pela escolástica, né? Essas pessoas costumam muito falar desses dois termos aos quais eu vou me referir agora. É um termo que está sempre na boca das pessoas, quando uma pessoa que gosta de filosofia medieval, de teologia católica, essas duas palavras estão sempre presentes. É o trivium e quadrivium. Né?
quadrível está ali. Então você vai em algum desses grupinhos, grupões, de pessoas que gostam de teologia medieval e tal. Isso aí é frequente. As pessoas que se dedicam a estudar o trivium e o quadrivium. Isso já significa, já representa um bom aquilo que eu falei, ou seja, já ia ao movimento no sentido da especialização. Né? O trivium corresponde aos estudos da retórica, da lógica ou da dialética e da gramática. Né? Trivium são três. Né? Retórica, lógica e gramática. Aqui há no trivium um elemento bastante linguístico, como vocês podem ver. Tanto na retórica quanto na gramática, mas a lógica também, a lógica ou a dialética. Depende muito da utilização da linguagem. A retórica é a arte de convencer. A gramática, o estudo da própria língua, o estudo desse instrumento que utilizamos para nos manifestar e nos comunicar. E a lógica corresponde a essa quantidade de regras, de argumentos necessários, de regras a respeito de argumentos necessários para convencer uma pessoa, ou para atingir a verdade, melhor dizendo, para conhecer a verdade. É um método, né? É um método de raciocínio e também de argumentação, a dialética, para conseguir conhecer a verdade. Tese, antítese, vem de Platão. Né? Alguns podem remontar isso a Sócrates, embora Sócrates seja o responsável pela maiêutica, mas a parte da dialética também já está presente na própria história do que foi. Sócrates não deixou nada escrito, Platão é que expressou aquilo que Sócrates falava, mas percebe-se que de fato a dialética já estava em germe, né, no trabalho filosófico de Sócrates. Né? Ou seja, um lado apresenta a tese, ou seja, um argumento, o outro lado apresenta o contra-argumento, visando atingir a síntese. E a síntese seria mais aproximada do conhecimento da verdade. Isso corresponde ao trivium. Quanto ao quadrivium, aí nós já entramos mais, né, numa questão, digamos, matemática mesmo, né? Então, matemática e natural, ou seja, os estudos exatos, os estudos exatos e naturais. Então você tem a música, né, a aritmética, a geometria e a astronomia. Isso é o quadrivium. Né? Ou seja, o trivium mais linguístico, né? O quadrivium mais exato e natural. Então você pode dizer, bom, mas a música é artística. É artística, né? É verdade, mas ela depende de uma estrutura matemática. E de de Pitágoras, que entendia, né, de uma correlação entre a música, né, e a aritmética e a matemática. Vocês já observam aqui como já há um movimento no sentido da especialização, né? Ou seja, quem estivesse mais apto, lógico, naturalmente todos eram convocados a entender, né, de todas essas coisas. Mas é claro que aí já você vai ver que há uma distinção entre um âmbito do conhecimento e outro âmbito. A questão da dialética é muito importante dentro da filosofia da teologia medieval, dentro desse âmbito universitário, né? Porque ali ocorriam muito frequentemente debates. Os debates intelectuais eram levados, né, ou conduzidos através do método dialético. Então, frequente. Não era frequente. Um lado apresentava a tese, o outro lado apresentava a antítese, e havia ali, às vezes, um debate muito proveitoso. Né? Desde a própria estrutura, veja como isso está presente, né? A própria estrutura da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, né? Essa própria estrutura, em tese, primeiro ele apresenta uma questão, São Tomás de Aquino apresenta uma questão,
Depois ele apresenta uma tese, que muito frequentemente é o contrário daquilo que ele pensa. Depois ele apresenta a antítese, né? Ou seja, ele dá ao oponente a possibilidade de apresentar a tese. Ele rebate a tese do oponente imaginário, digamos. Embora esse oponente tinha uma condição específica. Ele está discutindo, não é com ninguém, ele está discutindo, seja, com os árabes, né? Ou com os maniqueus, enfim. Primeiro ele apresenta a tese, né? Depois a antítese, que é a argumentação própria dele, e finalmente há uma conclusão. Então, que é a própria síntese. Por que que a Uma teoria lógica de Santo Tomás de Aquino tem essa estrutura? Porque de fato essa era a estrutura, né, a estrutura dos próprios debates na escolástica, na Idade Média. Porque aí não é fácil pensar como é que de fato as pessoas chegaram à conclusão de que, né, influenciado pela filosofia moderna, pelo iluminismo, que a teologia ou a sociedade escolar, a sociedade medieval era época das trevas. É porque, de fato, onde você consegue colocar um debate, onde pode haver um debate e que os dois lados têm o direito de mostrar a sua opinião, né, o seu posicionamento, melhor dizendo, o seu posicionamento, né, e quando já chegar a uma conclusão, né, uma sociedade, um centro de conhecimento, que é um centro universitário que favorece esse tipo de debate, ali não pode haver as trevas. Porque ali há um favorecimento muito grande do conhecimento, do estudo, né, do debate. O debate é, digamos, até democrático, mas as pessoas têm um jeito de debater, né, sem serem proibidas. Hoje em dia nós vemos as universidades modernas, as pessoas sendo proibidas de dar palestra. Eu recordo na época do Papa Bento XVI. isso foi proibido. De dar uma palestra na universidade. Ele não pode, hoje em dia, certas pessoas não podem apresentar a sua tese, ou a sua antítese, digamos assim. E ainda assim as pessoas acreditam. Universidades ou a própria filosofia, a sociedade medieval, uma sociedade época das trevas. É lógico que isto é um preconceito tolo e bastante ignorante mesmo. Se vocês querem compreender um pouco mais deste ambiente, né, do ambiente universitário, dentro de uma perspectiva bastante ficcional, mas interessante, né, como se dava, como era este ambiente. Aí eu vou falar uma coisa eu vou citar um exemplo de um livro, um romance, que assim, teoricamente ele não afirma que se refere à universidade, mas é algo parecido com isso. Né? Ou seja, ali os intelectuais ou as pessoas dedicadas ao estudo, né, tem esta característica, né, do debate e dessa característica de um ambiente ou de uma espécie de instituição onde as pessoas se dedicam à busca do conhecimento. E embora nas universidades, né, medievais houvesse uma clara relação com a Igreja Católica, porque afinal de contas, né, que todos aqueles intelectuais eram católicos, ali não era um mosteiro, entendeu? Talvez até houvesse monges que estudassem lá, mas ele não era mosteiro. Então, o livro a que eu vou me referir serve mais ou menos como um parâmetro ficcional. É o livro do Hermann Hesse, que é um dos meus escritores prediletos, O Jogo das Contas de Vidro, né, em que ele cria uma instituição chamada de Castalia. Né, e interessante é que a palavra Castalia vem de casta, né, em que homens com uma habilidade intelectual acima da média, né, se reuniam naquela instituição ou naquele ambiente intelectual com vistas a se dedicar a estudos específicos, que podia ser música, né, podiam ser ciências exatas ou outras, literatura, por exemplo. E aquela instituição, a Castalia, não está ligada necessariamente à Igreja Católica, né, ligada diretamente, ou seja, não era um mosteiro. E de fato, voltando àquela questão que eu falei, né,
as diferenças sociais caíam, nesse próprio livro as diferenças sociais também caem. Ou seja, o sujeito que vai para lá, que é o personagem principal da história, também é uma pessoa de uma condição inferior, digamos. Até ele se defronta com um personagem que, em princípio, é seu adversário, depois vira seu amigo, que é um homem de uma condição social elevada. Só que dentro da Castalha eles são a mesma coisa. Não tem diferença. Um pode ser mais rico, mas na realidade os dois vão ter a mesma chance, sendo que, de certo modo, aquele que tem a condição mais baixa leva melhor. Porque ele foi escolhido pelo seu talento. O outro está lá porque tem dinheiro para pagar. Então, se você quer entender um pouco mais, aí dentro de um espectro mais ficcional, se você quer entender um pouco mais como é que funcionavam as universidades, serve como parâmetro esse livro, O Jogo das Contas de Vidro. Às vezes muitas vezes foram traduzidos o mesmo livro como O Jogo de Avelórios, mas é o Jogo das Contas de Vidro, na realidade. Serve como um parâmetro, para que você tenha uma ideia de como era a universidade, vocês tenham uma ideia de como era a universidade na Idade Média. Serve como um parâmetro. É interessante o livro. Dizem até que este livro foi o responsável por ter dado ao Hermann Hesse, né, o, o Prêmio Nobel de Literatura. O Prêmio Nobel de Literatura veio depois da publicação deste livro e muitos afirmam que este livro foi preponderante. Sem esse livro talvez ele não ganhasse. Com este livro ele ganhou. É interessante o livro, vale muito a pena ler, vale a pena ler. Quem já leu, né, eu estou ensaiando reler este livro já faz algum tempo, né, e vou fazer em algum momento. Enfim, eu tracei aqui uma imagem, né, uma breve imagem deste ambiente que é extremamente importante para entender a escolástica, né, a filosofia e a teologia medieval. Que ambiente que é? As universidades. As universidades são extremamente importantes para a compreensão deste período histórico dentro da teologia católica ou cristã. Sem dúvida, né, uma das figuras marcantes do princípio da escolástica é um monge beneditino chamado Anselmo, às vezes chamado de Anselmo de Aosta, às vezes chamado Santo Anselmo de Cantuária. Anselmo de Cantuária, monge beneditino. Quando eu falei aqui nessa aula da escolástica, a respeito da escolástica, né, que é preciso crer para compreender, né, esse é um axioma que nasce justamente em Santo Anselmo. Né, Santo Anselmo de Cantuária. Ou seja, a fé deve conduzir à compreensão, mas você não compreenderá se antes não acreditar. Essa é a base do trabalho de Santo Anselmo. Essa é a base também do pensamento da escolástica. Agora, Santo Anselmo, né, preconizando aí uma tendência da própria Idade Média, elabora argumentos no intuito de provar a existência de Deus. Esse é um mote muito frequente durante a escolástica. São Tomás de Aquino também faz a mesma coisa, né? No início da Suma Teológica, no início da Suma contra os Gentios. Ou seja, de início ele já prova a existência de Deus. Agora, Santo Anselmo, ele elabora argumentos, né, que são chamados de provas a posteriori da existência de Deus. Essas são 4 provas, né? Ou seja, o que significa provas a posteriori? Significa basicamente o seguinte: a partir
das coisas criadas, né, daquilo que vem a posteriori, pode-se deduzir a existência de Deus. A primeira prova, por exemplo, Santo Anselmo utiliza, o primeiro argumento que Santo Anselmo utiliza para provar a existência de Deus, né, é a de que existe uma grande quantidade, uma quantidade quase interminável de bens, de coisas boas. E, naturalmente, cada pessoa, né, busca aquilo que é bom, busca as coisas boas. Agora, de onde decorre, né, a bondade das coisas? Santo Anselmo ainda, porque ainda é o princípio da escolástica, né, ele ainda está muito influenciado por Platão, pelo platonismo, o neoplatonismo, né? De onde decorre, né, de onde decorre a bondade das coisas? Por que as coisas são boas? Por exemplo, uma árvore. Uma árvore dá frutos, uma árvore dá sombra, né, uma árvore embeleza a paisagem. Uma árvore eventualmente pode até fornecer madeira para fogo e tal, para construir uma mobília. Ou seja, uma árvore é uma coisa boa. Mas de onde decorre o que é bom na árvore? Porque se pensarmos bem, outras coisas também são boas, né? Essa há bondade na árvore, no ser constituinte da árvore, mas há bondade também na chuva. Ou seja, precisamos da chuva, porque precisamos de água. Não apenas para beber, mas também para os alimentos, para limpar. Ou seja, a árvore é boa, a água é boa, a bondade na árvore, a bondade na água, a bondade no ser humano, a bondade no animal que puxa um arado. Mas a bondade de tudo isso decorre de onde? Então, Santo Anselmo conclui que decorre de uma bondade que é a bondade absoluta. Ou seja, existe uma bondade absoluta da qual todas as outras coisas boas decorrem. Se existem coisas boas é porque existe uma bondade absoluta. E a bondade absoluta é Deus. Nada pode ser melhor do que Deus. Nada pode ser mais bom do que Deus. Algo semelhante a isso é o segundo argumento, é a segunda prova. Aí ele vai buscar a ideia da grandeza. Há graduações diferentes de grandeza. Existe uma grandeza média, existe uma grandeza menor, existe uma grandeza maior. Mas essa própria graduação, ou diferença de graus em grandeza, né, necessita de uma grandeza absoluta. Ou necessitam de uma grandeza absoluta que seja o padrão, o tal qual todas as outras participam de alguma forma. E essa grandeza é Deus. A terceira prova, ou o terceiro argumento, né, se baseia na própria ideia de ser, do ser. Ou seja, se as coisas existem, é porque existem em razão de alguma coisa, em razão de algo que é superior a elas. Ou seja, o próprio ser necessita uma razão, exige uma razão. Se algo existe, esse algo não pode provir do nada, ele deve ser oriundo de alguma coisa, né? E isto de que todas as coisas são oriundas é Deus.
A quarta e última prova a posteriori, né, nasce de uma simples observação, constatação, daquilo que chama de graus de perfeição. Ou seja, existem coisas boas, existem coisas que não são tão boas, existem coisas ainda melhores. Né? E se existem essas diferenças de perfeição, exige-se que haja uma supra-perfeição, não é? Da qual todas as outras decorrem e que serve de padrão. Todos esses argumentos vocês observam que nasce de um pensamento platônico, ou seja, Platão entendia que a realidade não está no mundo material, nas coisas contingentes, e sim na ideia, ou seja, a ideia do bem, a ideia do belo, a ideia da justiça. E qualquer coisa que seja bela, qualquer coisa que seja boa ou justa é apenas uma espécie de reflexo ou imitação, digamos assim, destas supra-ideias. Então, em Santo Anselmo, ainda existe muito fortemente o pensamento platônico. Agora, para além desses argumentos chamados a posteriori, Santo Anselmo também elabora um argumento que talvez seja o seu mais importante e um dos mais debatidos, né, que é o argumento ontológico. E este argumento ontológico se resume da seguinte maneira: Deus é aquilo do qual nada maior se pode pensar. Ninguém pode pensar nada maior do que Deus. Né? Mesmo que você pensasse algo muito grande, um ser, uma criatura muito grande, né, isso não seria maior do que Deus, porque a própria ideia de Deus, né, Deus, como podemos definir Deus? Né? Sempre uma definição imperfeita. Deus é o Criador de todas as coisas. Né? Deus é o ser absoluto. Deus é ser em essência. Então nada pode ser maior do que isto. Ora, Santo Anselmo conclui na sequência, né, que este pensamento de Deus, ou seja, a constatação, né, de que Deus é aquilo que há de maior, né, que alguém pode pensar, o próprio fato, né, de que este pensamento existe já é suficiente para compreender que, existindo em pensamento, existe também em realidade. Claro, né, que Santo Anselmo está, como eu falei, influenciado pelo conceito de ideias inatas. Né? Ou seja, esta ideia de Deus, que é a maior, é aquilo, né, de maior que alguém pode pensar, que está ou é capaz de estar no pensamento, né, está nesse pensamento de uma maneira um tanto quanto inata, ou seja, é real. É uma realidade, né, que, de certo modo, antecede a própria existência do sujeito. Ou seja, a pessoa já nasce com a ideia de Deus. Vou ler aqui um trecho da História da Filosofia, né, do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. A respeito disso, né? Se ele pensa que Deus é o ser do qual nada maior se pode pensar, e ao mesmo tempo nega que Deus exista fora do seu pensamento, então é induzido a admitir que é possível algo maior do que Deus, algo que além de existir no pensamento, exista também na realidade, o que é contraditório,
pois afirma e nega que Deus seja o ser do qual nada pode ser maior. A questão é que se você, fechando aspas aqui agora, a questão é que se você negasse a existência de Deus, você não conseguiria pensar nada maior do que Ele. E justamente o fato de que você não consegue pensar nada maior do que Deus é prova suficiente de que Ele exista. Ou seja, de certo modo é como se Deus fosse o limite do qual ninguém é capaz de passar. Nenhum pensamento, nada que você possa conceber, né, que qualquer pessoa possa conceber, é maior do que Deus. E me repetindo um pouco, ainda que você negasse que Deus existe, né, você não seria capaz de pensar algo maior do que Ele. Isto é o argumento ontológico de Santo Anselmo. Foi muito debatido depois, né? Às vezes questionado, às vezes corroborado. Né? Em Santo Anselmo está o princípio aí, um dos princípios, né? Da escolástica. Há outros filósofos importantes. Mas Santo Anselmo ele carrega isso que eu falei, não é? A fé e a razão. A crer para compreender. A sua crença deve conduzir à compreensão, mas a sua compreensão deve ser antecedida pela crença. Este é um aspecto do pensamento de Santo Anselmo que é importante ser observado, né? E que é marcante, muito marcante, dentro da história da teologia escolástica. Realismo, nominalismo, são dois conceitos que marcam profundamente a história da Idade Média, né? E os debates, né, da escolástica. E não apenas isso, né, é um debate que vai se desenrolando, né, ele esquenta, né, muito profundamente, bastante, durante o período da Idade Média e posteriormente, né, ganha a modernidade e deita bastante influência. Mas naquele momento, no momento da Idade Média, ou seja, durante a escolástica, é um debate que está muito presente. É necessário fazer aqui algumas colocações a respeito deste assunto, do que é uma coisa e do que é outra, né? A questão, que é chamada questão dos universais, né? É uma questão que tem características ontológicas, gnosiológicas e também linguísticas. Ontológicas, né? Ontologia é o estudo do ser. A gnosiologia é o estudo do conhecimento. Gnose, né? Gnose significa sabedoria. E linguagem é o estudo da estrutura da nossa língua, ou das várias línguas, do modo de se expressar humano através da fala. A questão dos universais tem todo esse desdobramento. Além de ter também uma questão, naturalmente, por conta daquele período, um aspecto teológico. Vocês vejam que nós,
As pessoas que se dedicam muito ao estudo, ou já se dedicaram durante um período, ou dedicam a sua vida a isto, né, ao estudo da escolástica, costumam carregar, né, na importância de Aristóteles. E Aristóteles foi muito importante, porque ele fez a cabeça, né, do principal teólogo da Idade Média, que é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino incorporou o aristotelismo à teologia cristã, e isso é fundamental. Mas, na realidade, a influência de Platão, né, do Platão, ou seja, mestre de Aristóteles, na Idade Média, às vezes chega a nos parecer muitas vezes tão grande ou até maior do que Aristóteles. Isso é tão fundamental, né, é que realmente Aristóteles fez, né, foi mais importante no desenvolvimento das sumas de São Tomás de Aquino, a Suma Teológica, a Suma contra os gentios. Mas a filosofia de Platão nessa questão, por exemplo, ela é predominante. Né? Porque o que Platão dizia, o mundo das ideias de Platão propõe a existência, né, de conceitos, também chamados de universais ou ideias, cuja realidade é absoluta, em contraponto, né, à realidade, digamos, parcial do mundo material. Ou seja, o mundo material existe, é um fato, né, mas ele é apenas uma espécie de reflexo do mundo das ideias. Isso já cheguei a comentar durante esse curso. Então, como eu falei, existe a ideia do belo, existe a ideia do bom, existe a ideia da justiça. Todos eles são considerados universais. Ou seja, vamos pegar uma questão, né, mais material. Existem muitas árvores, né? Todas as árvores têm semelhanças, todas têm características em comum, mas existe uma árvore ideal no mundo das ideias, da qual todas as outras, né, refletem a semelhança. Esta árvore ideal existe no mundo das ideias. Na verdade, ela, dentro da perspectiva platônica, ela existe mais do que essas aqui. Porque essas árvores, as árvores, né, do mundo material, um dia perecerão. A árvore ideal, né, do mundo das ideias, esta nunca deixará de existir. Né? Estou pegando um conceito bem físico, né, para que as pessoas entendam. Mas você poderia, né, a gente poderia observar a questão como o belo, ou seja, quantas coisas belas existem no mundo material? Muitas. Um dia elas deixarão de existir, deixarão até de ser belas. Mas o belo em si, ou a beleza em si, como ideia, nunca deixará de existir. E esta beleza em si, que é a ideia, ou o conceito, ou o universal, esta tem uma realidade. Ou seja, ela não é uma abstração. Ou seja, você não ao ver muitas coisas belas, você não abstrai a beleza, né, e estabelece essa beleza como uma espécie de conceito meramente linguístico. Ou seja, a beleza existe. Ela é um fato, ela é real. Isto é o pensamento platônico. É curioso que, tendo lido uma vez Fundamentos da Filosofia, né, do filósofo espanhol, vamos ver se eu me recordo o nome dele agora, Manuel García Morente,
Ele explica isto. Ele explica que a filosofia de platônica não é ideal, não é o idealismo no sentido, né, de uma irrealidade. Ou seja, quando nós pensamos em idealismo hoje em dia, nós entendemos, né, que a pessoa que professa o idealismo, ou que é uma idealista, acredita numa espécie de utopia ou numa irrealidade. Ou seja, é meramente ideal, é meramente um pensamento, é meramente um conceito que não tem um fundamento de realidade. Não, para Platão, o mundo das ideias é real. Ou seja, Platão não professa uma espécie de idealismo, embora ele tenha usado a palavra ideia. Ele expressa o que ele está expressando é um realismo. Só que aquilo que existe no mundo ideal é real, é a realidade em si, da qual tudo depende. Então esta é a posição do realismo, professada por Platão. Pois bem, na Idade Média começa a se desenvolver uma outra vertente de interpretação, e essa vertente de interpretação é chamada de nominalismo. E o nominalismo é uma corrente de pensamento extremamente importante, não só porque fez frente ao realismo na Idade Média, mas sim porque também ela aí sim teve um desdobramento nos séculos posteriores à Idade Média. Eu vou fazer um vídeo, naturalmente eu vou fazer várias aulas, e quando eu entrar, não é, mais na teologia moderna, eu falarei a respeito, eu farei uma aula com o título que será mais ou menos o seguinte: as raízes da modernidade. E muitas das raízes da modernidade estão na Idade Média, estão nos debates, né, da teologia católica medieval. Uma dessas raízes da modernidade é o nominalismo. E o que professa basicamente o nominalismo? Desculpem a tosse, porque hoje acordei aqui, né, com uma irritação excessiva. Além disso, dei uma topada hoje de manhã, antes de trabalhar, topei com o meu dedinho do pé, né, na parede, né. Dei uma dormida agora depois do almoço, né. Quando eu acordei, estava inchado. Eu tinha colocado um curativo, ele estava bastante inchado. Não está doendo, né? Eu consigo movimentar, então eu não acho que está fraturado, não. Eu acho que é só um inchaço da topada, da batida, enfim. O que é o nominalismo? O nominalismo, né, parte do seguinte pressuposto: o universal não existe. Ou seja, não existe essa realidade em si, né, como padrão ou modelo de todas as coisas. Não existe uma árvore ideal. Não existe a beleza ideal. Não existe a justiça ideal. O que existe, né, é a capacidade humana de reconhecer a beleza contida em muitos seres, em muitas criaturas, e abstrair esta beleza, criando dentro de um espectro linguístico, né, um conceito chamado beleza, ou um conceito chamado justiça, observando-se muitos atos, ou muitas pessoas, ou muitos fatos justos, em que se manifesta a justiça, né, abstrai-se aquilo que é de justiça, e dentro de uma expressão meramente linguística, pode-se afirmar que existe justiça, mas isso não tem realidade. É apenas um conceito linguístico. Por isso que se dá o nome de nominalismo. É um nome apenas. Não é uma coisa. Não existe esta coisa chamada árvore ideal. Não existe esta coisa chamada beleza ideal. Não existe essa coisa chamada justiça ideal. Não existe esta coisa chamada sabedoria ideal. A ideia
da sabedoria. Não existe. O que existe é apenas o nome, que é a abstração de muitos elementos que você pode ter, tendo se defrontado com muitas situações em que se nota sabedoria, abstraiu-se dentro de um exercício, né, lógico e linguístico, e constituiu-se um termo chamado sabedoria. Sempre que se encontra a sabedoria, aplica-se o termo. Mas o termo não tem realidade. O termo é apenas um nome. Claro que, se nós observarmos que o nominalismo nasce dentro de uma discussão medieval católica, não se supõe que os teólogos que professaram o nominalismo estivessem dizendo que não existe uma realidade supramaterial, né? Porque o mundo das ideias de Platão era uma realidade supramaterial, ou seja, acima da materialidade. Eles não estavam dizendo isto. Ou seja, eles não estavam negando a existência do mundo espiritual. Dentro deste debate ali naquele momento. Não chegava tanto. Porém, era possível, através, né, de um desenvolvimento histórico desse pensamento, chegar a esta conclusão posteriormente. E por quê? Porque se você acredita na existência dos universais ou das ideias, em primeiro lugar, você afirma que existe uma realidade subjacente da qual todas as coisas materiais dependem. E, portanto, existe, né, um substrato ontológico que dá sustentação à realidade material. Quando você professa o nominalismo, que afirma que todos esses conceitos universais são meramente nomes, expressões linguísticas, você anula esta realidade. Então, esta realidade não existe e ela não sustenta o mundo material. Cria-se uma espécie de ato ou lacuna. Além do mais, você cria-se também uma questão epistemológica ou gnosiológica. Porque se existem os universais, se existe o mundo das ideias, ou os conceitos, e eles são reais, né, eles também podem ser objetos de conhecimento. Agora, se eles são meramente nomes, né, ou expressões linguísticas, eles não são objetos de conhecimento, porque eles não são objetos. Portanto, não podem ser de conhecimento. Então, quais são as consequências disto, né, do nominalismo? Em primeiro lugar, a negação do mundo supramaterial como uma realidade, e também a incapacidade humana de conhecer, né, algo para além do mundo material. Isto marca a Idade Moderna. Porque, para os teólogos medievais, né, os universais, que originalmente nas ideias de Platão, né, eram ideias separadas, isto é interpretado dentro da teologia medieval como expressões, né, do ser de Deus. Ou seja, onde está a justiça como ideia? Em Deus. Deus é justiça. Onde está a bondade? Em Deus. Deus é a bondade.
Ah, mas você fala, mas e o mundo? E as coisas? Você falou a árvore. Ou o ser humano. Quer dizer, você vê muitos homens. E existe um homem ideal? Um universal do homem? Sim. Mas onde está? Em Deus? Mais materialmente? Bom, nós já falamos que a ideia não é material. O universal não é material. Então, como ele está dentro da perspectiva teológica da Idade Média, né, isso se constitui no pensamento de Deus. Ou seja, onde está? Mas acontece que o pensamento de Deus, né, é a própria realidade. Ou na mente de Deus, vai. Claro que Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, você pode dizer que o homem ideal é Cristo. Da onde decorre, por exemplo, o cosmos? De onde Deus tirou o cosmos? De seu próprio pensamento? Então, quando Platão, para os escolásticos, quando Platão falava do mundo das ideias, o que eles estavam falando, na realidade, era do ser de Deus. Ele expressou isso como o mundo das ideias. Mas, na realidade, ele estava falando do ser de Deus. Como ele ainda não havia recebido, Platão ainda não havia recebido a revelação, né, e chegou a estas conclusões. Através da sua aptidão intelectual e filosófica, né, e também, pode-se supor, né, dentro de uma perspectiva mais ampla, também por influência da graça, como Platão dissesse tudo isso, ele estava se referindo a Deus sem o saber, sem ter um conhecimento de que aquilo de fato era Deus. Ele podia imaginar que aquilo fosse divino. E de fato, isso está na filosofia de Platão. Mas ele não tinha a ideia de Deus como tinham os judeus, ou seja, Deus Pai, Filho e aí os cristãos acrescentam o Espírito Santo, que já está dentro da perspectiva do judaísmo, mas não definido como Santíssima Trindade. Então essa aí é a questão, né, dos universais. Pode-se imaginar, ou pode-se deduzir, né, que o ceticismo moderno a respeito do mundo sobrenatural, a respeito do mundo espiritual, e também, mesmo quando os filósofos modernos não chegam a negar a Deus, mas negam a incapacidade do homem de conhecer a Deus, também isso pode ser interpretado como uma decorrência do nominalismo. Ou seja, o nominalismo, ele lança a ideia do ceticismo. E essa ideia nasce nos debates teológicos da Idade Média. Ele não afirma que Deus não existe, né, mas ele estabelece uma categoria cética. Ele estabelece um posicionamento cético. E esse posicionamento cético é marcante. Esse debate é propriamente marcante na Idade Média. A respeito dele, muitas pessoas participaram, Pedro Abelardo, né, e outros filósofos, né, extremamente importantes. Alguns, né, professavam o realismo, né, como já falei, Santo Anselmo. Né. Outros professaram o nominalismo. O nominalismo, por exemplo, foi processado por Rosselino de Compiègne. Enfim, né, são esses elementos aí, né, que compõem um aspecto muito importante do debate na Idade Média. Acho relevante falar sobre isto, dentre as outras coisas que falei nessa aula sobre a escolástica, é relevante também evocar esse assunto. Se observarmos, né, tudo aquilo que eu falei nesta aula,
desde o começo, vou chegar à conclusão de que a Idade Média escolástica é um período muito intelectualizado. Ou seja, há claramente o cultivo da razão, né? Cultivo do intelecto. A própria essência da escolástica justifica isto. Ou seja, a escolástica visa unir ainda mais intimamente a fé e a razão. Para que você compreenda, você precisa crer, né? Mas crer não é o suficiente, você também tem que compreender. Então esse é um período em que se cultiva muito vivamente a razão. Agora, certamente é preciso compreender o modo como, né, a razão ou o intelecto é cultivado durante a Idade Média. Durante a Idade Média, o cultivo da razão, ou os estudos, né, o modo de compreender a realidade está necessariamente vinculado à crença em Deus, ao mundo espiritual ou metafísico. Portanto, não existe durante a Idade Média um avanço, por exemplo, tecnológico. Existem alguns avanços, né? Por exemplo, os especialistas na Idade Média, como por exemplo o Le Goff, né, que escreveu um livro muito importante, Le Goff, a respeito da Idade Média. Ele vai narrando, né, algumas das invenções, por exemplo, os óculos, né? Os óculos surgiram na Idade Média. O arado surgiu na Idade Média. Houve alguns inventos. Mas a Idade Média não se caracteriza pelas suas invenções tecnológicas, ou seja, pelo seu desenvolvimento tecnológico. Isso não é a característica da Idade Média. A ciência estava necessariamente ligada à ciência de Deus. É claro que isso não estava totalmente desvinculado do mundo natural. Ou seja, não era meramente uma compreensão da existência de Deus. Por exemplo, São Tomberto Magno, né, foi um estudioso do mundo natural. Mas os estudos naturais de São Tomberto Magno levavam em consideração o fato de que o mundo natural era uma criação de Deus. Quando a Idade Média assimila os conceitos aristotélicos, e Aristóteles justamente, né, tira a investigação filosófica do âmbito meramente conceitual para uma investigação natural, ou seja, ele lança os seus olhos para a natureza, né, e daí tira suas conclusões filosóficas. Quando a Idade Média assimila, né, a obra de Aristóteles, há um interesse também voltado para o mundo natural. Não é apenas uma questão unicamente teológica, também é uma questão científica, mas dentro da perspectiva, né, religiosa da Idade Média. Agora, vem aquela questão que é interessante nós observarmos, né, quando tratamos da Idade Média. Se esse período histórico foi caracterizado pelo cultivo da razão e do intelecto, por que necessariamente ele é considerado, ou ele foi considerado posteriormente, né,
Idade das Trevas. Por que se afirma que a Idade Média foi a Idade das Trevas? Bom, esta atribuição que é dada à Idade Média não surge naturalmente na Idade Média, mas surge posteriormente, né, com o advento da Revolução Francesa e do Iluminismo. São os iluministas que afirmam que a Idade Média foi uma Idade das Trevas. E por quê? Né? Vou me adiantando um pouco só para explicar, já que estamos aqui na Idade Média. Né? Porque os iluministas acreditavam que a razão não tinha que estar submetida, né, a nenhuma autoridade divina, nem religiosa. A razão tinha que ser autônoma. E é claro que isto é um pouco oriundo, né, do fato de ter havido, posteriormente, né, o Tribunal do Santo Ofício, né, que investigou, perseguiu, né, e condenou algumas pessoas, alguns intelectuais, muitas pessoas, mas alguns intelectuais, por emitirem opiniões contrárias, né, à doutrina da Igreja. Para os iluministas, né, a religião obscurecia a razão. E, portanto, desvincular a razão da religião significava, né, iluminar a razão. No entanto, aí não precisamos fazer duas anotações. A primeira é de que, né, durante este período da Idade Média, a utilização do intelecto ou da razão foi sempre de altíssimo nível, né, e sempre em busca da verdade. Sempre em busca da verdade. E que, portanto, né, esta afirmação do iluminismo tem muito de preconceituoso e de anticlerical. Ou seja, no fundo havia ali um combate, né, ao catolicismo. Devemos recordar também que o iluminismo nasce muito vinculado, né, a uma famosa sociedade secreta, que é a sociedade da maçonaria. E a maçonaria não é uma sociedade leiga, ou melhor, não é uma sociedade ateia. Né? É uma sociedade que tem crenças, né, ou, né, cultiva, por exemplo, o esoterismo. Ou seja, quem cultiva o esoterismo acredita em Deus. Não era, portanto, no caso do iluminismo, uma luta entre uma concepção puramente secular contra uma concepção puramente religiosa. Quer dizer, o iluminismo, quando, por exemplo, suscitou a Revolução Francesa, né, e a Revolução Francesa, quando trocou os cultos católicos, né, por exemplo, retirou o culto de Deus e colocou o culto da sabedoria. Né, estabeleceu também uma forma de religião, uma religião civil, digamos assim, com alguns elementos esotéricos. Ou seja, é uma troca de uma religião pela outra. Então, há muito preconceito com relação à Idade Média, mas na verdade a Idade Média, né, é um período de uma profunda iluminação espiritual e intelectual. Né? Ou seja, não há nada de trevas, e sim de uma luz espiritual, né, inacreditável. Agora, devemos recordar também, né, que o iluminismo, que suscitou a Revolução Francesa,
consequentemente, a posteriori, ocasionou também outras ideologias que suscitaram outras revoluções, né, que produziram morticínios terríveis. Né? Ou seja, aqueles que se afirmavam como iluminados, né, ou aqueles que afirmavam a iluminação da razão ao desvinculá-la da religião, produziram posteriormente correntes ideológicas que causaram milhões de assassinatos, como por exemplo, né, o comunismo, que é uma criatura, né, da Revolução Francesa, ou posteriormente, né, é uma decorrência da Revolução Francesa, e a Revolução Francesa nasce no berço do iluminismo. Então aí é uma espécie de inversão. Né? O que era luz é chamado de trevas, e o que se afirma como luz, na realidade, tem mais aparência de ser trevas. Enfim, são algumas observações desta aula a respeito da Idade Média e da escolástica. Como aconteceu na patrística, muitos intelectuais nesta aula não foram observados ou analisados. Não é? Alguns, infelizmente, não vou poder analisar porque o tempo não é tão... Né? Não, eu pretendo fazer aulas de 1h30, no máximo 1h40, 1h50, enfim. E eu precisaria de muito mais tempo. E não cabe numa aula só. Eu ainda vou falar sobre São Tomás de Aquino na próxima aula. Alguns teólogos eu abordarei, como já falei, em uma aula na sequência do curso, como por exemplo Joaquim de Flores ou Joaquim de Fiore, né, porque está ligado, né, às raízes da modernidade, Guilherme de Ockham, Pedro Lombardo. Desculpe, Abelardo. Não Pedro Lombardo, não, Abelardo. Ou seja, intelectuais ou teólogos cujas filosofias ou teologias, cujo pensamento teológico redundaram em desenvolvimentos intelectuais na modernidade. São raízes da modernidade. Está ligado àquilo que eu falei dos universais, mas também a outras coisas. Né? Alguns vão ficar de fora. Eu não vou falar sobre São Boaventura. Gostaria de falar, por exemplo, a escola de Chartres, né? De Chartres, que é o de São Vítor, Ricardo de São Vítor, então é extremamente importante, né? Mas eu não vou poder falar. É um tempo muito escasso. E na realidade a Idade Média é rica em conhecimento e em correntes de pensamento. Né? Há muita coisa. Difícil é sintetizar. Mas enfim, né? Creio que na aula de hoje tenha sido possível fazer uma ideia do que representa a Idade Média e a escolástica para a história da teologia. Muitas coisas aconteceram na Idade Média que eu não incluí aqui, como por exemplo o cisma entre Oriente e Ocidente. O cisma, importante questão, mas também acabei deixando um pouco de fora, mas isso aí faz parte da história da igreja. A separação, né, entre a igreja católica e as outras igrejas, as igrejas orientais. Por questões políticas, por questões linguísticas, por questões teológicas. É um tema bastante interessante, mas não vai dar para analisar aqui. Fica uma outra oportunidade fora deste curso. Quem sabe eu ainda fale sobre este assunto. É interessante, mas não vai dar para analisar. Enfim, né, fecho aqui esta primeira aula a respeito da escolástica. Na próxima aula, São Tomás de Aquino. Vou falar um pouco sobre Santo Alberto Magno também. Né, e o que for de preponderante ainda a respeito da Idade Média, mas que
esteja ligado à Idade Moderna. Nas próximas aulas continuarei falando. Tenha uma ótima semana.